E aí, eu comecei a jogar, né? Porque eu sempre gostei muito do design do Horizon. Sempre eu olhava assim e falava, pô, cara, eu quero jogar só pra ver mais desses robôs. E eu tô gostando, mas a gameplay tem umas coisas também que me faz querer parar toda hora. Toda hora. É... Primeiro que ele tem a mecânica lista de coisinhas a fazer no mapa do Assassin's Creed e do Far Cry. Sim, sim, Então já é um movimentação e rolê. tudo. E é tipo, eu peguei algumas dessas coisas e a recompensa deles foi tão desapontadora até agora que eu tô tipo, por que eu tô fazendo isso, cara? É tipo, você pega e eu espero, talvez me dê um acessório, alguma coisa nova, alguma mecânica nova. E a maioria toma aqui essa modificação pra sua armadura, que você nunca vai ver nem nada, só um bônus. Viu? E quando você mata bicho também, Legal. você pega uma modificação, aí. Ah, não, era pior do que você já tem, você já tá usando todos os slots e tal. Tipo, só. Ok, eu não Sim. posso usar isso. Ou não preciso usar isso. Exato, então tipo, o Horizon pra mim tá sendo uma experiência muito estranha. Eu não sei, eu tô jogando ele principalmente porque, primeiro, eu gosto do design dos robôs, né? Isso aí é um deles. Então eu tô querendo ir mais. Eu fico muito feliz que ela me deu esse presente porque eu tô finalmente matando essa vontade de tempo, desde que o negócio veio pra PlayStation. Queria PlayStation, né? Não Xbox, não tô doido. PlayStation, porque até PlayStation saiu também. novo pra Tá Sony e certo, tudo tá mais. certo. E aí, a outra Caixinha. coisa. A outra coisa é. Eu tô querendo tentar finalizar jogos. De uns tempos pra cá eu perdi muito o hábito de fechar jogo, né? Ir até o fim. E eu queria mudar isso. Eu comecei agora com Red Dead. E aí agora eu tô fazendo isso com o Horizon, que eu quero chegar até o fim e fechar. Fazer a história bonitinho. Beleza, tem isso aí. Mas além dessas coisas aí do negócio do mapa pra completar, ele tem outros probleminhas que tornam a experiência estranha. Um dos que é mais confortável é como todos os personagens parecem muito robô. Tipo, é Ah, os bem personagens feito. humanos, né? Tá. É bem feito, só que os humanos eles parecem muito um animatrônico, tipo, É. fala meio travadão, meio blocado. E é Quem mais veio antes, desconfortável. Red Dead ou Horizon? Red Dead foi de 2000 e agora? Eu vou tirar a dúvida agora. Pesquisa aí que eu Red... tô fazendo outra coisa aqui. Fazendo a divulgação. Eu já mandei pros meus grupinhos. Red Dead Redemption 2. Ele tendo sido lançado em 2018 para Play 4. 2018. Horizon foi 2017, eu acho. Tá. 2017, exatamente. Deixa eu posso mandar aqui. Eu vi o último aí que as melhorias gráficas que fizeram nele, que é, pô, da hora. Estamos chegando em níveis muito legais assim de realismo gráfico. Cada dia até um pouco desnecessário, eu vou dizer, mas pouco. Eu sei porque isso ajuda na imersão, né? Ah, acho que aqui, se quiser, eu sei que ainda é um pouco aquecimento, mas se quiser colocar aí, a gente entrar numa tangente de design, que já dá, eu Segura um acho que pouquinho dá que a pra. gente entra. Segura um pouquinho. Oh, shoot! Então eu vou segurar esse top. É que eu tô mandando uma mensagem aqui no multigrupo, pô. Pera aí. Divulgar Vamos lá. enquanto a on é complicado. Aquecimento, pô. Aquecimento é isso aí. Aquecimento é isso aí. Uhum. Até porque você vai fazer a introdução aí do programa, né? Puxar um. Bem-vindo! Dá um grito aí, bem apresentador mesmo. Essa personalidade vai ficar tipo, this is not my character development. Meu personagem não faria isso. Pera aí, um amigo acabou de mandar mensagem no chat. Desculpa aí, eu não te respondi no WhatsApp mesmo. Você fez bem em me cobrar ao vivo. Vou te responder. Mas a resposta não vai ser muito boa, desculpa. Grosseiro, mas bem-vindo, Guilherme. Tudo bem? Não é grosseiro, é porque. Não vou poder, simplesmente. Não vou poder aí. Bom, já respondi. Mas eu mando uma mensagem direito. Foi mal, cara. Inclusive, Igor também desenvolvedor aí, hein? Mais um bem-vindo ao grupo. Mais um bem-vindo ao grupo. Tipo,
É estranho também falar disso, porque eu não me sinto desenvolvedor. Estamos trabalhando nisso, estamos trabalhando em jogos, estamos numa parte bem ativa disso, só que ao mesmo tempo. Eu não produzo nada, né? Eu sou produtor, mas não produzo nada. Clássico. Mas a gente ajuda o povo a produzir isso aqui. Ajuda. A gente tenta dar o nosso melhor pra sempre garantir o bom fluxo de tudo, né? Sim. Que é. Então acho que É uma isso. treta eterna. Já postei o link aí pra galera aí. Querendo começar. Beleza. Ah, E aí? Boa noite. como gente. vai? Vai. Estamos aqui no segundo programa, segunda gravação ao vivo de um programa que ainda não tem nome. Tô lutando aí pra não ter cast nem pod no nome. Mas é basicamente isso, a gente falar sobre jogos, desenvolvimento e qualquer tangente que pode aparecer. A gente sempre acaba falando muito sobre design e decisões de produto e nos jogos. E sempre tenta comentar um pouco sobre a indústria também, que a gente sente que tem pouco disso, principalmente em português. Tem alguns podcasts, alguns canais ou outro, mas no geral a gente sente que tem pouco. E, bom, pra quem não viu o outro programa, que tá disponível no YouTube, talvez esteja o VOD aí no Twitch ainda, não tenho certeza. Eu sou Bruno, esse é Ivan, a gente trabalha na Pulca Studios, uma empresa de outsourcing, de arte de jogos. E é isso, eu acho. É isso, nós não temos mais nenhuma outra qualidade. Eu me resumo ao meu trabalho. Exatamente. É isso que o capitalismo espera de nós e a gente tá jogando o jogo, infelizmente. Muito bom, muito bom. Nossos deuses devem estar muito orgulhosos de nós. Our gods of money. Então é isso. Eu ia comentar alguma outra coisa na introdução, dando um recap aí, mas me fugiu. E é isso, gente. Tururu. Então, Ivan, fica à vontade aí, puxa um primeiro assunto aí de hoje. Ah, shit. Opa, meu Seu mic mic está muito baixo. Aqui Vou no aumentar. comigo tá de boa, mas no pra eles deve estar sendo baixinho mesmo. Tá bom, vou aumentar aqui. Vamos lá, puxar já a corda do que eu tava falando no aquecimento, eu acho que é legal. Pra quem não ouviu e tá chegando agora, o que acontece? Eu tava descrevendo um pouquinho o Horizon, né? O que eu tô jogando e tá bacana pra caramba, eu tô gostando de jogar ele. Só que ele tem umas coisinhas também que eu não gosto nem um pouco. O principal que eu tava falando era de coletar as coisas no mapa, que é tipo só umas tarefinhas pra encher. Porque de verdade não serve pra muita coisa, muito dessas coisas. Mas o principal que tá me tirando do jogo, assim, tá estragando a experiência em toda a situação dele, é os personagens, os humanos do jogo. Porque eles, no mundo cheio de robôs, os humanos são os maiores robôs. Tipo, o movimento deles é super travado, bem truncado. E é estranho. É bem estranho isso. Achei uma Aí- parte logo de diálogo aí. Inclusive, vê se meu microfone tá melhor aí. Acho que tá bem alto agora, na verdade. Pronto. Ah, tá Vê. bom. Ok. Tá legal, tá legal. Acho que o Igor vai ser o melhor pra dizer isso, já que ele tá sendo o nosso avaliador telespectador. Sim, nosso técnico de áudio à distância aí. Bom, E, tipo, continuando. Se você olhar no vídeo até que você postou, você vai ver que eles não têm os movimentos que são humanos. Se você olhar, tá quase, mas não tá lá. Aí fica uma coisa que quanto mais você assiste, mais você fica. Eu configuro aqui, Ivan. Pode botar. Beleza. E aí é complicadíssimo isso, porque isso tira muito você de muita narrativa. E isso que da conversa que a Uhum. Aloy tá tendo aí com o Olin, ainda é uma das que é melhorzinha, o que me leva a crer que eles levaram um cuidado maior. Mas tem outros NPCs que você interage, que tem essa mesma visão, que é bem desconcertante, assim, como eles falam. Uhum. Todos eles parecem bonecos, assim, animados. E no final mas eles não querem passar essa ideia. E isso aí é legal pra tocar numa coisa de design que é muito difícil de trabalhar em qualquer jogo realista, que é no português a curva da estranheza, acho que é o Vale da Estranheza. Acho que é Vale No da inglês Estranheza. Uncanny O Valley. Uncanny Valley, isso. E é isso, cara. É uma coisa de design que é muito. Opa, ficou bom. Que é muito importante em qualquer design, em qualquer coisa. Mas como você acerta a mão? Pra quem não sabe, o Vale da Estranheza, ele é um conceito, né, de design, que indica que quanto
mais você chega próximo do real, de recriar o humano e outras coisas reais, ele vai indo, vai ficando cada vez mais agradável, assim, tipo, do mais cartoon, do mais caricatura, vai chegando pra cada vez mais perto, mais perto, mais perto, você vai ficando, tá ficando interessante, tá ficando legal. Aí de repente, aqui no pico, né, no máximo é humano, de agradável e real. Mas antes de chegar bem nesse pico, você tem um vale, uma despencada que tudo que você vê é estranho. É desconfortável de se ver. É uma coisa que você fica tipo, cara, o que tá acontecendo? É feio, é estranho. Você tem uma aversão. Tem muito isso em alguns filmes de talvez uns 10 anos atrás. Que é tipo, tava ficando bem feito, mas não tava tão bem feito assim. Aí a galera botava uns efeitos desses nos filmes, aí chega é estranho. Tem alguns filmes desses, principalmente desses de ficção científica, tem um que. Ex Machina, não. Que é algum rico milionário que faz um robô e fica conversando com um robô. Que é sobre IA e tal. Tem vários desses aí complica. Tem o É, X-Men, mas enfim, eu tem só acho muito que você filme veio. que aparece isso, assim, que você sente essa estranheza quando você vê. Isso. E em jogos isso acontece porque, além de tudo, são coisas movidas dinamicamente. Então, o poder de processamento é muito mais complicado e é muito mais fácil você tentar mirar num negócio super bem feito e ficar estranho. Que é essa sensação que o Ivan tá falando, de sentir os humanos meio robôs quando eu falo. Sim. Essa parte que Isso você aí tá é uma. mostrando no vídeo, ela é mais no começo do jogo, primeiras 2 horas, 3 horas. E aí eu sinto que é um pouco melhor. Mas eu acho que depois, quando você vai principalmente pra uns conteúdos mais à parte, side quest, personagem não tão importante, isso fica bem mais visível. Sim. Definitivamente, assim, você consegue perceber. E pra quem não conhece o canal, eu vou já dar a recomendada, porque tem um canal que divergiu do Extra Credits, que é do um cara que fazia uma vozinha bem aguda em muitos episódios antigos. É ele falando a voz normal dele. E ele faz uma análise de arte dos jogos. E ele descreve várias coisas com relação a isso, né? E aí, ele fez um episódio sobre o Andrômeda, Mass Effect Andrômeda. E foi muito legal que ele explicou como algumas animações são feitas nesses jogos. Que é tipo, você monta uma biblioteca de reações. E aí você Sim. coloca uma coisa ou outra pra reação. E aí alguma coisa pode dar ruim nisso aí, porque muitas dessas coisas nem necessariamente bate. Às vezes você não tem um movimento que fica legal pra aquilo e você tipo, pô, tem que pôr algo aqui. Aí você põe uma coisa que fica estranha. É o que você tem pra usar. Vamos lá, sabe? Fora que às vezes a própria animação não é o ideal. E como tá muito próximo do real, e aí que começa a vir a estranheza. Se você espera uma risada suave, se vê uma risada um pouco diferente, você já estranha. Porque você, né, tipo, interagindo com humanos, idealmente você interage com humanos, você sabe como são as reações e tipo, pra esse tipo de comentário a pessoa vai reagir mais ou menos dessa forma. E aí se tiver uma risada um pouco diferente, causa muito essa estranheza. Tanto no aspecto visual quanto no emocional que passa por cada reação que o personagem tá usando. Então, Eu, para essas bibliotecas de animação que o designer vai só escolhendo qual animação vai tocar em determinado momento, é muito fácil você ter esse estranhamento. existe uma explicação teórica do porquê isso ocorre, eu achei bem interessante porque ela toca num negócio que faz muito sentido, porque ninguém consegue dizer o porquê é ruim, sabe? Ninguém consegue chegar e falar, ah, isso é ruim por A, B e C. Porque se você for seguir o gráfico do Vale, né? O lógico é que ele continue normal, vai subindo. Mas o que teoriza-se é que isso toca numa parte muito primal nossa, muito primitiva de preservação, que quando vê uma coisa dessas, você não associa com uma pessoa. Ele é tão estranho, tão torto, que você começa a associar mais com um cadáver. E aí por isso tem essa estranheza do nosso subconsciente de falar, eu tenho que ter uma certa rejeição a isso, porque cadáver normalmente não era coisa boa pro nosso antepassado, de todos os sentidos possíveis. Até hoje, não é? Então aí, por isso que fica essa coisinha, essa pulga atrás da orelha que fica falando pra você, tá ruim, tá estranho, não gosto. Então é bem interessante isso porque é uma das o mais próximo da explicação que teve, assim, de interessante que talvez bata. Porque nós não temos certeza do que causa isso. Só constatou-se que isso é comum. Isso rola direto. Tu sentiu isso quando tava jogando Red Dead? Red Dead não, mas eu acho que é porque se você for jogar Red Dead de novo e for assistir, acho que a Rockstar
Eles exageraram em muita coisa que tinha que fazer no Red Dead. Foi muito além do que precisava. Mas se tem uma coisa que eles foram espertos é toda cutscene é uma cutscene, sabe? Elas são feitas, eles mal reutilizam coisa. Se tem alguma interação com outro personagem, normalmente ele tá numa animação que ele estaria fazendo daquele negócio. O máximo de estranheza é que é a conversa de passagem que você pode ter com alguém. Que você tá andando lá no campo, você fala, oi. Aí o cara vai se distanciando, falando o que ele quer e você tá indo também na outra distância. Mas não é um close, né? Você não tá vendo de perto o personagem falando. O tanto que o migué que eles dão pra fazer isso ficar aceitável é que... Eu achei até interessante também isso, é com que você vai se distanciando, o outro personagem começa a gritar pra falar com você. Literalmente ele fica... Ei, você passou ao lado assim, ele... Ei Arthur, você pode pegar pomada pro meu cabelo? Aí você indo embora, pomada pro seu cabelo? Ele, pomada, pode pegar? Fica só entre nós! Tipo... Ele realmente é muito cheio de atenção aos detalhes com algumas coisas assim. Como você disse, talvez até demais, né? Sim. E aí deu certo nele, né? Eu acho que esse é um cuidado a se tomar que funciona. Por outro lado, eu sempre sou bem mais adepto de fugir um pouco de coisas muito realistas, justamente porque você tem mais liberdade de brincar com essas coisas. O Fallout, que é um jogo que eu puxo bastante porque ele é muito disso, ele não chega a cair nisso porque os bonecos não chegam a ser humanos, sabe? Eles estão ainda um bocado longe. E outra coisa é que você fala com eles sem parado. Então não fica tão ruim. Não... O que é engraçado, porque aí eu pego o jogo anterior a eles, que é Oblivion. E quem jogou Oblivion, você sabe que o negócio é... creepy? Feio? Engraçado? É tudo isso junto ao mesmo tempo, dependendo da interação que você vai ter. Sim. Os NPCs de lá são muito estranhos, os diálogos deles são estranhos, porque também tem isso. Os diálogos do Oblivion não foram bem cuidados, então atrapalha ainda mais tudo isso, sabe? Oblivion é muito o Elder Scrolls 4, né? Isso. O Skyrim, Foi... que é o Skyrim, é o 5 e o 4. E aí, pra explicação bem rápida, tá? Pra quem tá assistindo. Mas se vocês procurarem por erros de gravação do Oblivion, vocês vão achar. Tem uma listinha, assim, umas compilações que fazem. E a razão disso ter acontecido é porque as falas dos dubladores foram organizadas em ordem alfabética. Nossa. Em vez de, tipo, por cenário. Tipo, preparar, assim, o roteiro parte a parte. Então, as falas não batem. E tem algumas coisas que não são cuidadas do áudio, sabe? Por exemplo, a dubladora falando que tem que fazer que quer fazer outro take. Ela falando que quer fazer outro take e fazendo outro take é tudo uma fala de um NPC. Tipo, eles deixaram lá, não perceberam. Então, o erro de gravação está no jogo, é um áudio utilizado no jogo. Isso, Ok, não é um bastidor da etapa de dublagem, ok. Tem também, tem o bastidor, né? Uhum. Tem o erro de gravação e tem também a alocação de áudio. Tanto que alguns áudios não foram usados, mas o NPC fala. Então, muito comum você encontrar, tipo, uma mendiga na rua. Que é uma moça. Uma moça, normal. No que você tá falando, aí você fala, acho que é pra dar esmola. No que você dá esmola, a voz dela vira de uma velha. Ah, muito obrigado. Eita! De onde veio isso? E aí, se você não sabe isso, é uma coisa que tira muito, assim, da experiência do jogo. Uma coisa que você fica, o que tá acontecendo, cara? Mas depois, quando você pesquisa e sabe o que aconteceu, fica mais tolerável, ironicamente. Que um total de 3 pessoas fizeram isso, né? De pesquisar, entendeu? Eu acho que provavelmente foram pessoas de games. Ou gente que é muito curiosa, que acaba querendo sempre entender o que tá acontecendo com esse áudio. O meu jogo tá cagado? 3 pessoas. Uma pessoa vê e só fala, nossa, que bugado. Não vai tentar entender por quê. Isso que é uma pena, porque o Oblivion, na verdade, chegou e ficou muito bem. Ele se estabeleceu muito bem, mesmo tendo os gráficos estranhos. É estranho porque ele conseguiu ser mais estranho. Eu acho que o áudio foi o que mais ferrou do que muitos outros jogos saíram depois. Tô tentando pensar outros exemplos de jogo que chegaram perto desse Vale da Estranheza. Porque o jogo é muito comum ter isso, a pior parte. Mais do que outros títulos. Sim. Mais do que filmes, que nem o Bruno falou. Agora, um que se saiu muito bem é o Senua Hellblade Senua Sacrifice Senua, of Senua. Nunca lembro. Hellblade Senua Sacrifice. Pronto. Isso, pronto. Nunca lembro a ordem. Mas, e chamou muita atenção porque era um estúdio indie pequeno dado a proporção de um AAA, né?
E eles fizeram um trabalho muito bom. Você não tem tanto isso. Eu acho que eu tive em alguns momentos, mas é bem pouco. Bem pouco Eu acho mesmo. que é por conta da produção dele. Se você viu Senua, no como ele é feito, do que ele tem um extra depois que você fecha, que mostra como foram os bastidores pra fazer o jogo, Uhum. que é maravilhoso. Eu acho que ganha tanto quanto o próprio jogo, assim, porque mostra que eles fizeram uma coisa que quase ninguém faz na produção de alguma coisa que trata de um problema mental ou algum grupo marginalizado, que é eles falaram com o pessoal, com as pessoas que sofrem, com instituições que estudam. Eles foram atrás de fazer um negócio que é respeitoso, não é só o que o pessoal assume que é esquizofrenia ou coisas assim. Eles realmente foram atrás. Por isso que o Senua foi tão elogiado quando ele saiu, porque ele não foi só fazer da cabeça o que é o escrachado, o estereotipado. Sim. E aí é muito bonito ver o trabalho que eles fizeram. É muito bonito ver a pesquisa, eles falam com os pesquisadores, com como fazer, se a abordagem deles estava certa. E não só isso, quase todo o movimento que tem no Senua, tanto expressão facial quanto tudo mais, é motion capture, se eu não estou enganado. Sim, sim, tem bastante. E como tu falou, né? Pela questão de ser tudo muito cinemática e a história dele é bem linear, né? Então, todo o conteúdo deu pra ser handcraft dali sem precisar ficar usando biblioteca de animações e animações genéricas feitas pro personagem com diferentes rigs e etc, pra poder ser usado e fazer o conteúdo, né? Então, isso com certeza facilita demais a manter a qualidade de produção alta, né? O Sim. escopo desse E jogo é bem diferente de um Horizon ou do Mass Effect, tá? Não é querendo comparar os dois jogos, não. É só definitivamente. comentando que, É, tipo, dá pra fazer alguma coisa, mas tem essa troca que tem que ser um escopo mais limitado. Né? eu vou até ver aqui, ó, pra vocês terem uma referência do quanto tempo leva pra fechar ele mais ou menos. Eu fiz em 7 horas. 7 horas você fecha o jogo. Certo. Se você fizer tudo certo, ainda 100%, você platina ele. Mas É, ele vale muito como experiência pra qualquer um, cara. Muito, muito, muito bom. é. Eu não cheguei a zerar ele. Enfim, a gente tá falando um pouco antes disso, né? Que você perdeu o costume de zerar, eu nunca tive. Tô tentando criar agora, mas não zerei. Mas, né? Você zerou e tá aí dizendo que é bom. Então. Sim. Não, mas ele é E muito é bom mesmo. Eu joguei bastante dele. É bem bom. É uma baita experiência. E o 2 tá chegando aí, né? O 2 sim que eu tá tô absurdo. animadão pra ele também. O... Agora que eu parei pra olhar, 7 horas, 7 horas considerando que eu vi o negócio, o vídeo que eles fizeram de produção do jogo. O documentáriozinho que tem de S quando você fecha. Então, é menos que isso. Mas vale cada segundo. O... Ainda eu não sei tocar muito mais outros jogos que sejam tão icônicos assim que eu tenha pego esse Vale da Estranheza, cara. Eu tô tentando pensar outras situações que isso rolou, mas tá difícil de vir agora a cabeça, porque principalmente os jogos que tem isso, a não ser que seja algo muito cagado, você não vai ligar. O que me veio à cabeça agora é os jogos da Telltale, pra você ter uma ideia, mas é justamente o da Telltale funciona, porque é tudo estilizado. É, ele é bem mais estilizado. No máximo ele tem um ou outro bug do tipo, o carinha tá olhando assim, falando com você e o olho dele do nada, tipo, vai pro fundo da cabeça, aleatório. Eu tô tentando lembrar o que eu achei do Guardiões das Galáxias. Porque eu joguei recentemente. Não joguei muito, acabei parando e, enfim, vou tentar voltar a jogar depois. Mas. Ele tem muitos bugzinhos visuais, mas eu acho que a parte de animação, de facial e diálogo, eu acho que ele é bom. Acho que ele é competente. Tem um personagem que eu lembro que eu estranhei muito, mas é porque eu acho que também faz parte do personagem, que é a Amantes. Inclusive já tá aqui no. Que é a Amantes. O resto eu acho bem mais tranquilo, mas Amantes é muito estranha. Por ela ser uma personagem mais exagerada e gera um pouco essa estranheza. Ó, nossa, acertei da hora do vídeo bem certinho. Ela causa E, um estranhamento, mas é por conta da personagem em si, não necessariamente por conta desse Uncanny Valley, né? Porque é uma personagem alienígena, então é um pouco diferente do humano que você tá acostumado. Mas ó, o do mas Peter Quill é bem mais tranquilo, assim, é bem eu acho melhorzinho. que toca um pouco nisso também, porque justamente a estranheza advém de algo que é quase humano. Sim, Então, ela é isso em muita coisa. Você vê os movimentos, você vê tudo, você fala, tá parecendo, mas não é. e é aquele sorrisinho que não casa muito bem na situação, aí, tipo, isso causa mais estranheza ainda. Sim. Eu imagino que seja essa a ideia mesmo, até porque o resto dos outros personagens são bem feitos, bem casualzinhos assim. Então acho que eles acertaram em cheio isso.
Se não foi a intenção, Ah, é só feito mesmo, mas. Vou assumir que foi a pô, intenção. eu acho que se eles quiseram capitalizar nisso, deu certo. Funcionou. E eu não sei, pode ser uma Sim. percepção minha, mas parece que ela fica com uma parte do lábio levantada o tempo todo. É, eu acho que é isso que causa a maior estranheza mesmo. Não E. sei se é intencional, o que é. Seria bom ver um backstage disso aí algum dia. Por falar nisso, É, eu é, queria muito que mais estúdios fizessem isso. Faz falta, cara. sim. Toda vez que tem alguma coisa de backstage, é. O dublador, e nem tanto tem, é mais mocap mesmo. É o único conteúdo que o povo divulga da produção. Olha, a gente fez mocap, e aí mostra uma cena do jogo e a cena gravada no estúdio. Só. Tanto que eu vi alguns comentários esses dias que é tipo. Acho que foi com o lançamento de Elden Ring, né? Tipo, muita gente veio dar uns hot takes sobre o desenvolvimento de jogos que não tinham nada a ver, não fazia sentido nenhum. E aí, tipo, aí muita gente falando, a galera não faz ideia de como é que faz desenvolvimento de jogos. Só que ao mesmo tempo também as empresas não divulgam como é que se faz desenvolvimento de jogos. Então, não tem como as É, pessoas terem noção do trabalho maior, que é, ou do processo que leva. maior parte das pessoas acho que é tipo você pegar e só fazer, como se fosse a coisa mais simples, tipo, faz. Só que não sabe o que é o faz. O que é vai lá e faz. Tanto que eu lembro o que me marcou bastante da faculdade, porque eu já tinha noção porque eu gostava de estudar, ver como funcionam os jogos, tarará. E aí eu chego na faculdade e eu não usou, não é piada, chega o cara no primeiro dia e pergunta para a professora de design de games: quando é que a gente vai fazer GTA? Com uns 25 anos de experiência de indústria. Uns 25 anos de experiência na indústria e você vai fazer sozinho? Seu filho termina. É, Pô, cara, é um trabalho herculano fazer muito jogo. sim. E até, tipo, pronto, eu tava analisando uns trailers esses dias, e era um jogo BR, era meio antiguinho, né? Só que eu tava achando estranho, porque assim, ele não era bem feito, ele não tinha um visual redondinho e tal. E aí um cara deu uma definição muito boa. Ele falou, parece um jogo de faculdade. E é uma definição muito boa, porque como é um jogo de faculdade, de término, assim, de curso de jogos digitais, todas as peças estão lá. Então, tipo assim, você tem modelos feitos, você tem animações, você tem o gameplay funcionando. Tá tudo lá. Mas nada é, tipo, muito bem feito nem polido. E eu já vi alguns trabalhos, assim, que, tipo, mesmo com a galera que, tipo, inclusive trabalhou comigo e tal, que, tipo, mandava muito bem. Mas na época da faculdade você não tem tanta experiência e nem tem tempo pra poder ficar polindo os assets ou até mesmo uma direção de arte consistente. Então, é, tipo, é bem comum, assim. Tá lá, todas as peças, mas é claramente um jogo de faculdade. E Sim. porque é difícil, gente. A gente já falou da outra vez, mas é difícil. Fazer jogo é difícil, é trabalhoso, é demorado. Eu tô. Eu gostaria de cunhar, eventualmente, definir que existe um gênero de jogo que é jogo de faculdade. Vai virar uma Porque. categoria na Steam. Não, porque é real demais, cara. É real demais. E a Steam tem um monte de jogo que é quase shovelware que poderia entrar nisso muito fácil. Mas então quando vocês vão produzir um GTA BR? Daqui a uns. GTBR, inclusive, isso é um chama. Hoje em dia, talvez não. Mas uma vez a cada ano, 2 anos, tinha um GTA brasileiro. Ah, se passa Sim. no Rio de Janeiro. Ah, agora se passa não sei aonde. Cada 2 anos aparecia uma matéria dessa sobre o próximo GTA brasileiro. E é sempre isso, porque. E nem sai esses jogos, né? Acaba nem Muitas vezes saindo ainda não. por cima. É, isso aí é de tanto jogo bacana que já apareceu e já se foi, que ia ser o primeiro, alguma coisa BR, coisa assim. Que ia ser bacana pra caramba se eles lançassem e não sai. Eu tava revendo um 171. GTA San Andreas Rio de Janeiro. GTA BR. Ah, maldade. O. Fugiu o nome. Taekwondo? Acho Taekwondo que é é um jogo Taekwondo. brasileiro. Sim. Tava falando de GTA, não sei se a gente tá no mesmo assunto ainda. Não, não. É que eu tô pensando que ele é um jogo grande que não chegou a sair. Ou melhor, ele saiu, só que não. Que ele era pra ser, acho que o primeiro MMO espacial do Pô, a Brasil. Taekwondo teve, sei lá, 15 anos de desenvolvimento, 35 lançamentos. Então, Sim. é. Então é essas coisas assim, tipo, você vê pelo número de jogos que dá errado, o como é difícil Que. produzir um jogo. Tem muito. Aí alguém me fala, mas se você entra no Newgrounds, entra em site assim, tem uns jogos bons que o pessoal faz. Tem, não é que
você vai fazer um jogo ruim. Não é porque é difícil que vai sair ruim. É que o que acontece é que quando você vai fazer um projeto, quanto maior ele é, mais pontos de falha ele tem. Então o negócio cresce e a probabilidade de dar alguma coisa errada vai aumentando com o tamanho dele, exponencial praticamente, sabe? Sim. Inclusive, isso é um assunto que a gente pode abordar com um pouco mais de detalhe, que é escopo. Porque todo mundo que tá começando, inclusive eu já tive isso, enfim, todo mundo que tá começando a fazer jogos, normalmente tem um AAA ou um MMO, que é o clássico na cabeça quando quer começar a desenvolver jogos. Então você vai estudar a fazer jogos, aí você posta assim a primeira coisa no Google: como fazer um MMO. E aí a galera vai, inclusive já vi muitas postagens dessas em grupos de desenvolvedores, que é tipo, uma pessoa que nunca fez nenhum jogo, fala, gente, eu tô com ideia de MMO, eu preciso de um modelador, um programador e um... E não fala nem game designer, porque não sabe nem que existe. O cara é o game designer porque tem as ideias. E isso, tipo assim, quando você tá começando é um problema, porque você não faz ideia do escopo, do que você consegue fazer ou não, mas isso é um problema na indústria toda. Você saber fazer o escopo do projeto. Tanto que tem, enfim, diversos assuntos, feature creep, tem só escopo que o projeto dá errado, que é cancelado, acaba o dinheiro no meio. E é uma coisa que talvez a gente possa abordar um pouco mais calma, que é falar sobre escopo. Tipo, mira baixo. Mira baixo. É, Principalmente no primeiro e segundo projeto. Mira baixo. eu acho que o ideal é você sempre tentar praticar o MVP, né? O que é o MVP do seu jogo? E estruturar isso. Pra qualquer um que vai começar a desenvolver, mantenha isso em mente. MVP é Minimum Viable Product. Tipo, pro seu jogo funcionar, qual é o mínimo do mínimo do mínimo que ele precisa pra funcionar? Pega isso e faz isso. O resto cresce a partir disso. Porque é importante isso aí que você já tem um objetivo muito claro do que ele precisa, o básico pra ir. Mas isso aí eu já tô entrando em outra tangente nisso aí. Deixa pra contar para outro episódio. Tchau. Vai lá. É. Ah, Comentário aí. Deu eu comentário, acho João? que meu o da Pamushka aqui, meu professor da faculdade dizia para fazer no mínimo uns 5 jogos antes de achar que vai fazer algo decente. Sim. Eu vou Por dizer aí. que é por aí, mas eu vou dizer um extra. Se você for game designer, se você quiser ir pra essa área, entender, montar mecânica, darará, em específico, entende o porquê, dá uma estudada por fora do porquê certas mecânicas funcionam e por que não, sabe? Porque muita gente pensa, e eu converso com gente que não é de games direto, né, sobre isso, e eles falam: "Ah, tal jogo poderia ter tal mecânica". E aí você olha assim e você fala: "Não, não poderia, não ia dar certo". E não é que a pessoa tá falando uma asneira muito grande, mas é que ela não pensou em tudo da consequência dela, né, do negócio. Que nem. Acho que foi. Vai, eu vou pegar um tema que é comum pra Sea of Thieves, que é o jogo que eu jogo direto. Chega direto que o pessoal fica falando de fazer Sea of Thieves PvE. Só PvE. Servidor exclusivamente PvE. Ia tipo. Ia matar o jogo, cara. Ele não ia funcionar mais. Porque o jogo foi pensado e feito mantendo em mente que você vai ficar tenso, que pode ter encontros dinâmicos com outros jogadores, porque o mundo do PvE e do PvP são dois que têm que se comunicar. É o que torna a experiência boa. Se você tira um desses, pode ficar legal por pouco tempo, mas sem a atenção, sem a preocupação que vem dos outros jogadores, fica chato. Tipo, eventualmente você vai estar só pegando tesourinho e levando, pegando tesourinho e levando, pegando tesourinho e levando. Não vai ter É. atenção de encontrar outro jogador, não vai ter as brigas que podem surgir a partir disso, negociações. Morreu a maior parte do conceito do jogo nisso. É. Tipo, seria uma experiência muito relaxante, mas o jogo não é só sobre isso, né? O jogo é sobre ter esses momentos únicos, que tanto eles têm muitos eventos scriptados, né? PvE pra isso. Tem os Sim, navios fantasma, tem o Kraken, etc. E também o PvP, que faz parte desse balanceamento que eles têm aí de dar essa emoção no meio de uma viagem. Porque as histórias que você tem pra contar desse jogo não é sobre quando você fez umas 2, 3 missões seguidas e vendeu tudo e ganhou muito dinheiro. Suas sim. histórias não são sobre isso. É só tipo, eu tava voltando da segunda, terceira missão, cheio de tesouro, e aí apareceu uma outra tripulação, a gente conseguiu vencer o combate, e aí assim a gente conseguiu vender o tesouro. As histórias são sobre esses momentos de dificuldade, tensão e coisas inusitadas que acontecem. Eu tenho Sim. porque nas primeiras vezes que eu tava jogando, que eu não conhecia todos esses eventos scriptados, etc.
A gente tava voltando de uma missão cheia de tesouro. A gente bebendo cerveja, todo mundo feliz, uhul. Parecia um Kraken. Perdemos tudo. E foi, tipo, um dos melhores momentos que a gente teve no jogo. Inclusive, o Igor tava comigo aí. Já morremos muito aí no Sea of Thieves. E pronto, as histórias do jogo são essas. Essa é a graça do jogo, esses momentos. Sim. Tô tentando pensar o que tem mais. Tem muita coisa assim que surge que falam. Só que me fugiu agora. Isso aí vem uma coisa que um hot take aí que eu faria, por exemplo, é o do Ragnarok. Que eu acho que é interessante porque o Ragnarok acabou conseguindo fazer uma coisa que é bem esperta. Que é, na verdade eu tô me perdendo nos pensamentos. O que eu tô querendo dizer aqui desse tópico, voltando, é. Eu já vi muita gente falando de fazer um jogo a la Ragnarok, com sprites, tudo, fazer isso pra ele funcionar. E. Porque eu me perguntava assim, por que o Ragnarok foi pro 3D depois, né? Ele foi pro. Se você jogar Ragnarok 2, ele virou 3D, ele fugiu muito da arte dele. E o que acontece? Por que eles fizeram isso? Porque é mais fácil, é mais econômico e é mais prático. O Ragnarok tem um problema que fazer o sprite dá muito trabalho, cara. E por mais bonito que seja, fazer cada sprite de cada monstro é um rolê do caramba. Então, tipo, é legal? É. É uma ideia bacana? É. É custo eficiente? Nem um pouco. Não. Então, como é que você faz pra isso dar certo? Aí é o desafio. Você pode tentar bater a cabeça até achar uma solução, mas a princípio, a arte dele não vai funcionar dessa forma, não de uma forma escalável boa. E eu acabei de descobrir que existem vídeos no YouTube de speedrun de Ragnarok pra chegar no level 99. Tem. Interessantíssimo esse conceito de speedrun em MMO. Não conhecia. Eu acho que é muito comum, porque muito MMO foca nisso no final, né? A maior parte dos MMOs, qual é o seu foco? O endgame. Chegar no nível máximo. Eu não fazia ideia que existia speedrun desse. Eu já vi muitos guias de level rápido ou coisas do tipo. Mas vi de speedrun a primeira vez. Tocando nisso do Ragnarok, uma outra coisa aí que é bom e tem a ver com esse assunto, que é legal pensar, que é o como você faz o seu jogo para ele funcionar a longo prazo. O MMO é uma coisa que quase ninguém eu vejo ter solução. Só pensa nas mecânicas que vai ser legal, mas não pensa nos riscos. E o Ragnarok é um jogo muito legal, tanto ele como Eternal Love, acho que é o nome do outro. Eu sempre misturo na minha cabeça, então preciso que me confirmem. Que é o mobile. Sim, definitivamente. Eu falei pra ele desde a primeira sessão, a gente precisa de um assistente aqui. Não só isso, quanto se mantém um assunto. É, o que é um problema de todo MMO? Todo, não tem exceção. Bot. E bot tem tudo quanto é canto, cara. Vai rolar, as pessoas vão fazer. É uma coisa que você tem pouquíssimo risco de fazer e muita vantagem de fazer. Então fazem. Isso aí eu tô falando em todo mundo, tá? Porque eu falo do Ragnarok, mas pega, por exemplo, o World of Warcraft, que hoje, quando eu jogava, já era uma peste. Hoje parece que tá pior ainda, que são os Gold Farmers. Por que os caras fazem? Porque dá grana. Dá uma baita de uma grana. Isso pra muitos que estão fazendo isso, ganha mais dinheiro do que o trabalhar normal no lugar onde eles vivem. Então super vale a pena pra eles botar um monte. Põe os bots, vai lá farmando, é o meu ganha-pão. E aí, por isso que é importante considerar como você vai fazer um MMO, como você vai fazer esses jogos, e integrar isso de alguma forma, cara, pra lidar. Porque não dá pra você brigar de frente. É uma briga perdida. Até pra Elden Ring, que não é um MMO, mas é um jogo com componentes online e interações, arrumaram um jeito de vender runa. Que é a experiência, né? Que você tem que matar bichos pra coletar, pra poder fazer o level up. Arrumaram um jeito de vender isso. Eu não sei como é, enfim, eu não joguei o online do Elden Ring, tô jogando só um single player. Mas até no jogo que não é nem MMO fizeram isso, imagina pro MMO. Deve ser tipo XP Elite, não é? Que o que eles fazem às vezes é que eles pegam bots pra ficar guiando os jogadores normais pros caras ganhar XP. É tipo, ele escolta o jogador com bots. É inteligente, mas é uma desgraça. É uma coisa assim que eu não sei quando vamos ter uma solução boa pra isso, porque uma coisa que me deixa chateado é que tem muito jogo que seria muito mais legal
se você não precisasse coibir bot. Se você não precisasse pensar nessas coisas, mas você tem. O É. Ragnarok, ele foi um jogo que teve até que baixar o preço da venda dos itens, boa parte por isso, porque a inflação do jogo foi pro espaço, porque bot virou uma mina de Zen sem fim, e ficou só caindo dinheiro em circulação, ao ponto que estourou o valor de integer dos jogadores. Aí os jogadores começaram a recorrer a escambo, porque não dava pra levar toda a grana. É, economia de MMO é complicado, dizer o mínimo. Mas, acho que é muito importante você pensar que vai ter bot no seu jogo e tentar contemplar isso no seu design, né? Seja de economia quanto de gameplay. Porque dos aspectos que a gente tava conversando muito sobre isso é, tipo, como as profissões de MMO, em específico o Ferreiro, que era que o Luiz tava comentando, um amigo nosso, né? Trabalha com a gente também. Que ele gosta de jogar de Ferreiro, mas em nenhum MMO era relevante. Os equipamentos que você fazia nunca era interessante, ou sempre tinha muita gente vendendo. Então, tipo, perdia todo aquele propósito da classe que poderia existir e da interação, tanto de mercado quanto disso de gameplay. Não tem. Porque o tipo de conteúdo de MMO também não encaixa, né? Que foi o meu principal argumento. Se a profissão, que é o que produz os melhores equipamentos, qualquer conteúdo novo que fizerem que vai ter loot não vai ser tão interessante pro jogo. Porque a profissão já vai resolver. Mas enfim, aí existem formas de você tentar melhorar isso. Mas. É. Eu acho Economia que de. dá pra integrar, dá pra fazer uma coisa bacana, porque senão, qual o ponto de você pôr profissão no jogo, sabe? Profissão, em grande parte dos MMOs, é nada mais nada menos do que só mais uma atividade. O que sustenta MMO são as atividades que você faz. Se as profissões forem interessantes, é mais um chamariz pra manter a galera jogando ele. Sim. Aí o que chega a ser o problema, uma coisa chata no WoW, boa parte das profissões é chata, porque ela chega no final do jogo e ela não tem utilidade nenhuma. Tipo, antes eles tentaram colocar umas coisas que eu achei legal. Deu umas utilidades assim, que era, por exemplo, joalheiro sempre ficou relevante porque você tinha que fazer as joias pra melhorar as armas da galera. Foi legal isso. O Leatherworker, ele tinha lá uma costura especial pra armadura de couro pra colocar, melhorar a armadura delas, melhorar a Sim. eficiência. Legal, mantém uma relevância. Só que ao mesmo tempo, se todo mundo só vai fazer isso, o mercado satura e sua utilidade vai pro saco, sabe? O que eu via muito era você casar a profissão com a classe que você estava jogando, porque aí os itens eram úteis pra você e não necessariamente para o mercado, para uma economia. E aí, beleza, você consegue tirar uma utilidade da profissão, mas não tinha esse aspecto. Acho que o Ragnarok tinha bastante, tentava trazer, que é isso, né? Tipo, tanto que tinham classes que era mercador, né? Que era focado Sim. nessa fantasia, nesse aspecto de você criar e vender e fazer parte de um mundo realmente, né? E não só coletar coisas dos monstros. Sim. O... Mas ao mesmo tempo eu entendo porque tiraram isso, sabe? Porque o problema é o. Por mais legal que seja isso do mercador, ele é ruim se você for analisar também. Ele é bem ruim. Porque pensa, você, pra vender o seu item, você tem que deixar um personagem logado vendendo. Sim. Hoje o Ragnarok tem loja offline, que é uma função que você destrava lá na frente, assim, jogando. Lançou aí, acho que faz 3 anos, uma coisa assim, no Ragnarok brasileiro, né? E é mais interessante, mas ainda assim, cara, imagina isso, você deixar o seu personagem lá, na cidadezinha, ele tá ocupando um espaço do seu servidor, que poderia ser para outros jogadores, pra vender item, e alguém tem que deixar o PC ligado o tempo todo pra manter o negocinho lá. E é E, tipo, e normalmente os jogos não deixam você abrir dois clientes ao mesmo tempo. Então, enquanto você tá vendendo, você não poderia estar jogando de maneira lícita e pelos contratos dos termos de serviço. Então, tipo, não é legal. Um jogo é, que eu vi fazer, acho que uma solução pra isso. Eu não sei se foi o primeiro, talvez tenha sido o WoW, na verdade, mas foi a Casa de Leilão. Tipo, qual a diferença de você ter um personagem pra fazer essa venda de você ter uma casa de leilão? Você tá comprando de jogadores, né? E vendendo para jogadores. E ele você tem não uma precisa ficar vantagem parado. grande. Uma baita vantagem também, que é você pode transformar ele em outro ralo de dinheiro pra controlar a inflação do seu jogo. Sim, sim. Você cobra uma taxa e você vai tirando dinheiro do jogo. É, Sim. isso é bem comum. É,
Eu nunca fui muito de observar as economias de MMOs, mas um tempo atrás, talvez 1 ou 2 anos, eu tava jogando muito Tenten, que é um MMO de Pokémon, basicamente. É muito bom, eu recomendo. O modo história dele é bem legal, bem desafiador. E eu comecei a acompanhar um pouco mais sobre isso de economia. Ele tá terminando o Early Access dele, então ainda não tem casa de leilão, mas vai ter. Mas já tem todo o mercado feito pelos jogadores por fora, né? Tipo, tal qual o Tibia fazia antigamente. E aí foi quando eu comecei a ver essa questão de economia e da necessidade que tem de você tirar dinheiro do jogo. Porque obviamente tá todo mundo jogando, tá todo mundo sempre gerando dinheiro, né? Enquanto joga naturalmente. E se todo mundo tem muito dinheiro, os itens valorizam, você não precisa... Enfim, a economia fica toda quebrada, assim. O mercado de itens, e no caso de Tenten lá, que é os Pokémon, não fazia muito sentido. E aí eles adicionaram, num dos últimos patches que tiveram, eles adicionaram teleporte, que era uma feature de qualidade de vida essencial pro jogo, que não tinha. Você tinha teleporte entre ilhas, mas não tinha para pontos específicos das ilhas. O que em determinados lugares ficava bem chato de você chegar. E eles adicionaram o teleporte no jogo. Mas o teleporte você paga uma pequena taxa para poder usar. Então, assim, é um valor quase que irrisório. Mas quando você vai usando isso, é fácil você gastar, tipo, sei lá, 2.000 de ouro, não lembro qual era a moeda lá. 2.000 de ouro durante um dia, assim, de jogo. Porque você tava aqui upando em uma determinada área, você ia fazer uma venda. Aí você pegava o teleporte, fazia a venda com a pessoa e você voltava para outro lugar. Então foi uma forma que eles encontraram de, tipo, adicionar uma feature de qualidade de vida, que era importante pro jogo, e tentar melhorar um pouco a economia. E O porcentagem em caso de leilão também. Tenten é um que eu gostaria de explorar, mas eu não queria ir sozinho. Por sorte Ele já, tem um modo já tem ali, co-op ó. que funciona muito bem. Exatamente. Ó, já tá ali. Esse Tentei parece um negócio de vontade de jogar. Nós vamos então. Eu já joguei Tá na lista. co-op comigo mesmo. Porque teve uma época que eu tava muito viciado nesse jogo, que eu tinha 2 contas. Poxa, Bruno, você precisa de amigos, cara. Não, eu preciso de uma terceira conta. Amigo não vai farmar comigo. Mas o modo co-op O- dele é bem interessante. Ele, tipo assim, funciona desde o primeiro dia que foi lançado. Porque é uma feature muito grande do jogo, né? Um pilar, assim. Tanto que todos os combates ele é feito dois Tentens, dois Pokémon contra dois. Diferentemente do Pokémon normal, na campanha, que é 1 contra 1. E eu acho isso uma mudança bem pequena, mas muito boa. Eu adoro as batalhas em dupla que tem no jogo. Porque Voltar. começa a trazer o aspecto de MMO e estratégia que eu gosto, que é tipo, eu vou ter um aqui que vai causar mais dano e vai ter aqui um que é mais suporte. No Pokémon normal, não sinto que tem isso. Só deixando claro, eu nunca joguei Pokémon sério, competitivo, nem nada do tipo, não. Então... Pokémon normal não tem, só pra deixar claro, nunca joguei Pokémon. Não, assim, eu olhei pouco, Eu sei. mas mal tem. E durante a campanha não tem. Você bota ali o tipo que é efetivo, usa e volta. E fica trocando. A campanha do Pokémon é muito tranquila. E tem um motivo, Sim. né? É um jogo que pega todas as idades, então a campanha não pode ser tão difícil. Porque, enfim, vai ter crianças de 5, 6 anos, sei lá, jogando. Sei lá, eu Não tava vendo subestimando as crianças, mas enfim. Você tá vendo as mecânicas escondidas deles, negócio que nem EV, tudo mais, status. Eu fiquei tipo, que isso tudo tem no Pokémon, cara? Eu nunca joguei É. assim. Que diabo é isso? Nossa, uma coisa incrível que o Tentem faz é que é tudo na cara. Tem esses valores todos que o Pokémon tem, mas é tudo na cara. Você não precisa ficar abrindo calculador em site pra checar qual o valor do negócio. Tipo, nossa, isso é muito bom, velho. Porque eu não me importo com isso no Pokémon, porque você não precisa pra zerar. Mas se tivesse uma opção fácil de ver, eu olharia e tentaria gastava um tempinho ali pra poder achar fosse interessante. Mas não tem Às, no às Pokémon, no caso. vezes, você não precisa fazer o que o outro faz melhor, assim, de tipo, o foco dele. Você só precisa fazer de forma mais eficiente, tipo, um negocinho mais interessante. Qualidade E de aí eu tenho. vida, que é o que Pokémon Exato. tem pouquíssimo. No caso, qualidade Ah, de vida é tipo features que facilitam a sua vida durante o jogo. Então, por exemplo, o mercado você só consegue vender se você ficar online. Mas se você cria um leilão, isso é uma melhoria de qualidade de vida, porque você não precisa estar online gastando o seu tempo ali de máquina rodando ou sem poder jogar o personagem. Então, todas essas features que, tipo, possibilita ainda você fazer alguma coisa do jogo, mas de uma maneira melhor, é o que a gente chama de qualidade de vida, né? Tipo, todo jogo deveria buscar
assim, melhorar, porque quase todo jogo tem muito espaço pra melhoria de qualidade de vida, mas eles não vão porque não traz um retorno financeiro tão óbvio. Tipo, não tem como você mensurar o quanto isso vai trazer se você for implementar no jogo que já tá live. E também tem um outro aspecto disso, que aí já vem uma outra tangente, pra não perder o costume, que é o tempo que você vai gastar no jogo. Se tudo tem uma qualidade de vida muito grande, o tempo que você vai gastar no jogo pode ser que seja muito curto. Então você vai precisar ter muito conteúdo, porque o jogador vai acessar todo o conteúdo mais rapidamente. Mas Sim. se nem tudo é tão facilitado, aí ele vai gastar um tempinho a mais. E Você- jogos asiáticos em geral, normalmente não tem muita qualidade de vida, porque é um jogo. É uma cultura que se dedica muito a um mesmo jogo. Então, eles precisam te dar horas e horas de conteúdo. De gameplay, não necessariamente conteúdo. Né? Sim. É porque isso aí tem uma questão cultural muito forte de. Pelo que eu li, né? Pelo que eu vi, posso estar errado. Mas é que a questão do seu esforço valer algo. Então você tem que se esforçar, você tem que dar o duro, e quanto mais você der, maior a sua chance, mais você vai ganhar por consequência. Por isso que é tão cheio de mecânica de drop, de farm, e por aí vai, de grind. Sim. Porque isso aí é basicamente recompensar você fazer a mesma coisa muito. E funciona. Uhum. Uma hora ou outra você vai cair nesse golpe. E eu caí em Tentem. Tanto que Tentem é sem margem, sem disputa. É o jogo que eu mais tenho horas na Steam. É um pouquinho de grind é ok. Todo jogo tem um pouco de grind é ok, assim. É o que faz muitos deles serem divertidos. É tipo, você trabalha pro negócio pra conseguir a sua diversão. O É, esforço do resultado final é o que faz você ficar feliz. você sabe o que é um Pokémon Shine? Sei. Pokémon Shine é um Pokémon igual a todos os outros, só que ele tem uma cor diferente. Então, sei lá, o Charmander é um exemplo clássico. Ele normal é vermelho e o Shine dele é dourado. Só que o Charizard, ao invés de ser vermelho, ele é preto. Então fica um visual tipo, bem diferente e tal. E ele é bem raro. Bem raro. E tem isso. Só que por ser um MMO, ele é ainda mais raro do que é no Pokémon. Resultado, meu Tentem na Steam, uma conta tem 400 horas de jogo. Por baixo. É, eu Só caí pra nesse pegar golpe. Shine? Sim, sim. Tá, nós. É. Agora se tem que tiver ativo, lascou. Eu não vou ver a música por um século. Eu É, te então no amo. caso Achievement é Você tipo já só uma fala, forma de por favor, não você faça. se sentir recompensado, né? Você receber o troféuzinho, tipo, aqui, você fez isso. No caso do Shine, a recompensa é você ter o Shine, né? Que assim, é você ter aquele item. Então funciona da mesma forma. E de novo, é um MMO. E todos os seus bichinhos te seguem quando você anda. Então você vai Me explica num lugar, é uma cheio da coisinha que galera com Shine seguindo. Me explica uma coisinha que eu nunca entendi, cara, na minha extrema ignorância de Shine. Como diabos você consegue um Charmander Shine se ele é o starter? Ah, tá. No Pokémon tem duas formas, basicamente. É, basicamente duas formas. A primeira é resetando o jogo. Pokémon Shine, no Pokémon principalmente. Cada Pokémon que você encontra, ele tem uma chance em 8.000. 8.000 um quebradinho, eu acho. Essa talvez seja a porcentagem do Tentem, mas eu acho que começa igual. Enfim, todo Pokémon tem uma chance em 8.000 de ser um Shine. Então se você for lá no seu inicial, ver qual é o seu inicial e não for Shine, você reseta o jogo, abre de novo, e ele tem chance de ser Shine de novo. E aí você fica tentando e tentando até vir Shine, como inicial. Ou a forma mais fácil é através de reprodução dos bichinhos. Que eu esqueci como é o termo em português que usam, mas é breed. Né? Você cruza ele com outro Pokémon Não, da espécie usando. e nasce um ovinho. E o ovinho tem a chance, mesma chance, 1 em 8.000, só que é muito mais rápido de chocar. E aí vai ter itens que vai melhorar a sua chance, né? Mas normalmente é através de breed. Mas existe a galera que faz run, inclusive já vi alguns vídeos disso, que só pode usar Pokémon Shines. Então o cara tem que resetar lá, tipo, diversas vezes pra poder ter o Shine inicial. Ain't nobody got time for that. Eu tenho coisa muito melhor pra fazer aí na vida. Então, mas Não leva a tem mal, eu Twitchers entendo. e Não, YouTubers não que fala. são de Pokémon, basicamente. Então, assim, eles têm tempo pra isso porque é conteúdo. Ah, não aceito ainda assim. O. Tá certo, é conteúdo, mas tem muito tempo. É. O... Voltando um negócio da economia aí que eu lembrei que achei uma solução muito
boa, aparentemente. Eu não sei que estado está hoje. Pode ser que eu esteja falando muita besteira. Albion Online é o MMO. MMORPG, Sandbox, onde você, sua aventura. Todo mundo viu as propagandas deles. O Albion Online fez um sistema que eu achei interessante. Que ele tem a moeda dele, que é as moedinhas de prata, né? E tem o que seria o cash do jogo. E um interfere no outro. Eu não lembro se era quanto mais prata em circulação, mais caro ficava o cash. Ou vice-versa. Mas o negócio é. Eles conseguiam controlar um pouco a economia a partir disso, sabe? O preço de todos os serviços do jogo subiam em relação ao quanto de dinheiro estava em circulação. Então fica bem legal isso porque ele simula o que é inflação mesmo, né? Como o negócio tá rolando. E o negócio vai subindo, e tudo vai subindo, todas as taxas vão subindo junto. Mas. Tá. Mas isso como afeta o jogador? Isso gera especulação e acompanhamento de mercado para poder lucrar? Sim, tinha isso também. Ele tem um tracker aqui, ó. Eu tô até pondo. Albion Online, preço de prata. Quanto ele vale em dólares? Porque ele impacta Sim. direto no cash do jogo, né? Aí hoje ele tá. Vamos ver aqui, ó. Dia 16, ele tava 30 dólares. Aí ele deu uma dipada. No dia 18 caiu pra 27. Subiu um pouquinho. Caiu pra mais uma caída de fundo aqui. Pra 26. E nesse momento ele está 27 dólares. Então ele vai Mas. controlando a partir disso. Tá. É porque eu confesso que eu não gosto muito de jogos com economia muito volátil assim. O que é bizarro porque, enfim, um dos assuntos que eu pensei em falar hoje, mas enfim, talvez até nem dê tempo, é sobre Magic e outros card games que tem um mercado. É um mercado financeiro que rola, não tem outra definição. Tem especulação, a galera compra set pra deixar guardado por anos pra poder valorizar. Que, enfim, produtos físicos valoriza a partir de procura e escassez. E é um aspecto que eu não gosto muito em jogos. Que eu não gosto, na verdade. Não é nem que eu não gosto muito, eu não gosto desse aspecto. E aí pegar um MMO, que já tem coisas de economia e ainda ter um aspecto desse, muito próximo do real, vamos dizer assim, não é pra mim. Mas isso é inevitável em qualquer jogo que tenha troca entre jogadores, não? Que Depende. você permita de uma forma ou de outra. MMO é bem mais tranquilo. É Hum. porque Magic, por ser coisas físicas, ou enfim, tem uns Mas online que tem uma coisinha, mas pensa em coisa física, por exemplo. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. É tipo, a carta não é jogada em nenhum deck do momento. Então ela é uma carta rara, então ela vai valer, sei lá, R$ 10. Teve um campeonato no final de semana. A carta tá no deck que ganhou o campeonato. Ela vai pra R$ 200 no outro dia. E aí tem muita gente que compra cartas quando estão baratas pra ver se valoriza. E tem toda essa parte de negociação assim que vai rolando que eu não gosto desse aspecto, eu gosto do gameplay, né? Eu gosto de jogar, montar decks diferentes e jogar. E não gosto desse aspecto financeiro. Pronto, teve uma história bem interessante que é tipo, eu tinha um deck, certo? No Magic tem rotação, né? Então novas edições vão entrando e saindo do formato sim. principal, né? E aí eu tava com um deck, entrou uma edição nova, e eu fiz, eita, acho que eu vou querer essa carta pro meu deck, eu acho que ela vai ser boa. Aí comprei uns dois online e tinha acertado de comprar uma na loja física. Aí o preço da carta tava R$ 40. Que a carta tava sendo jogada. R$ 40, certo? Certo. Isso eu comprei na quinta, sexta-feira. Sexta-feira começou o campeonato, o maior campeonato que tinha do Magic, né? Tipo, oficial e tal, com premiações milionárias não, mas enfim. Premiações em muitos dólares. E aí, teve o final do campeonato, que foi uma das cartas mais jogadas de todo o campeonato. A carta foi pra quase R$ 200, de um dia pro outro. Foi tipo, sei lá, R$ 120. Saiu de 40 pra R$ 120 de um dia pro outro. E aí, filho, lascou, né? Eu ainda preciso comprar mais duas. E aí o cara da loja, que tipo, muito gente boa, ele falou, não, pô, a gente fechou a compra por R$ 40, é por R$ 40. E eu comprei a carta por R$ 40, mesmo tendo 120 já. Só que tem muita loja que cancela a compra quando acontece isso. E aí nossa, nem gosto muito Isso, desse. eu acho que sempre vai rolar, cara, com qualquer coisa. Por exemplo, Sim, eu sim. não esqueço a história do World of Warcraft, não, ó. Do Ragnarok Online, de novo. Que quando o jogo tava
num dos momentos do seu auge, né? Que ele tava indo bem. E aí baniram a carta Besouro Ladrão Dourado. Pra quem não sabe, essa carta ela era uma cartinha que você colocava nos seus equipes, um efeitozinho. E ela dava 100% de resistência a dano mágico. 100% de resistência a dano mágico quer dizer que você não toma dano mágico. Ele zera. Então, basicamente, você ficou imune às classes Mago, Clérigo, tudo que tinha dano mágico. Caguei. Então, isso aí era muito roubado pra muita coisa, né? Era broken, não tem outro jeito de pôr. Tanto que na versão mobile do Ragnarok tem a carta Besouro Ladrão Dourado, ela dá 50% de resistência, não 100. E o que aconteceu? Quando baniu tudo, quem tinha carta ficava com ela. Tá com você. Pode fazer o que quiser com ela. Mas ela não dropa mais no jogo. Tipo, baniu o que eu tô dizendo, tirou ela de circulação. E aí, cara, o valor dessa carta foi pro espaço. Então, Ouvi história de gente trocando uma moto por uma carta Besouro Ladrão Dourado. Uma moto! Sim, Tipo, isso o cara vai deu acontecer. uma moto pra um joguinho virtual, cara. Uma cartinha no joguinho virtual. Ah, mas isso acontece em produtos limitados, né? Gera escassez. E Magic tem isso, tem muita procura. Tem escassez também, porque, enfim, tem cartas muito antigas. Magic é um jogo que existe desde 93. Então tem escassez físicas mesmo de algumas cartas. E tem muita questão só de demanda e procura. Então, tipo, sempre que uma carta vai bem num campeonato, vai ter muita procura em pouco tempo. Porque todo mundo vai querer usar as melhores cartas do campeonato. E aí o preço dispara. E é justamente isso que eu não gosto muito, desse aspecto financeiro nos meus joguinhos. Agora fica falando tirem políticas dos meus joguinhos, eu falo tirem finanças do meu joguinho. Só quero jogar. Desculpe. Então tá dizendo que você tá querendo Black Lotus. De graça, é isso. Não quer trabalhar por ela. É uma carta de um jogo, cara. É uma carta de um jogo. Não precisava valer $20.000, eu acho que até mais do que isso já. Pelo valor que eu tô vendo no site aqui, Hobbylark é o nome do site. Não tá me dando fontes esse site, então sempre levem, né, com uma Pulguinha atrás da duvidinha assim. orelha. Mas Black Olha aqui. Lotus, $13.000 $13.000? por uma Acho que carta. tá mais, espera aí. Black Lotus Price. Aí, ó. Teve uma venda aqui já de 500 mil. Saiu na Polygon.com. $500.000 em 2021. Mas, além do que mais do que um item de jogo, que ainda existem decks que usam e formatos que permitem. Agora é só item do colecionador mesmo, especulação financeira. Tanto que tem um canal no YouTube, que ele é bem grande, que é só sobre investimento no mundo do Magic. Inclusive tem umas aspas dele que são bem problemáticas, que é... Parafraseando, tá? A aspa não é assim, mas é tipo... eu invisto em Magic, porque se eu fosse fazer isso no mercado financeiro mesmo, eu estava preso. Porque são práticas ilegais no mercado financeiro. Então... Yay! Eu quero fugir do mundo real jogando, não ter que me preocupar com dinheiros virtuais também. Sim! Hashtag 7. Inclusive, isso já é um spoiler. Eu tô preparando, tô estudando e tal. Como é um assunto mais longo, eu tô estudando um pouco e preparando uma pauta de verdade. Que é pra falar sobre... sobre o custo, basicamente, do Magic Arena, né? Que é uma forma online de jogar Magic. Teoricamente free to play. Você pode liberar as cartas só jogando. Mas ele tem uma economia bem predatória. Bem predatória, bem caro. E nem caro considerando o preço em real, não, tá? É caro mesmo pra quem paga em dólar. E aí, recentemente, teve um anúncio de um stream que eles fizeram pra anunciar mudanças na economia do jogo. Então, todo mundo achando que ia baratear um pouco. Não. Só adicionaram 2 produtos novos pra você comprar na loja. É uma economia muito predatória. Muito predatória. E o problema... Predatório? Oi? Qual predatório? Bastante. Eles têm um cálculo que uma carta rara custa $3. E até pouco tempo atrás, é caro. Para um jogo Magic você usa 60 cartas no seu deck, o mínimo, certo? E normalmente dessas 60, 30, 40 vão ser raras. Então assim, no Magic físico, você tem um produto que você pode revender.
tá? Então, assim, é caro, mas você tem um produto que vale algum dinheiro. No Magic e Arena, não. Seus produtos você não pode vender, é tudo da sua coleção. E você não pode reutilizar cartas que você já tem pra tentar pegar uma carta nova. Sempre tem que ser coisa nova. Abrir booster novo, comprar carta nova. Então, tipo, é muito caro. É bem caro mesmo, assim. Pra você ter ideia, até pra quem é produtor de conteúdo, que toda edição, lançamento, eles gastam $200 no jogo pra comprar um monte de booster, pra poder ter as cartas, pra poder fazer conteúdo. Ainda assim, eles não conseguem ter toda a coleção de maneira fácil, assim. Tipo, e precisaria gastar mais dinheiro pra ter. Ou tempo jogando, enfim. Então, tipo, é muito caro. E, porra, é o Magic Online, pô. É tipo uma forma digital. Você não precisava ser tão assim. Mas aí eles têm uma economia bem predatória. E o pior, que são as piores desculpas do mundo. Mas, enfim, em breve vou abordar esse assunto com um pouco mais de dados e informação. Tô Porque, curioso. eu fico muito revoltado. E, que eu já falei isso, que Pokémon também faz um pouco. É que, tipo, é uma franquia muito grande, que tem muitos fãs. E que a galera vai comprar o jogo independente de como seja o jogo. Então eles se safam tendo jogos... Não jogos medianos, porque os jogos são bons, mas tendo aspectos dos jogos que são bem medianos. Como, por exemplo, o Pokémon Legends Arceus. O jogo é incrível. Ele é ótimo de se jogar, recomendo. Mas ele é muito feio. Muito feio. E eles sabem que eles podem se safar de ser um jogo feio, porque eles são muito grandes. Não importa. A galera vai continuar comprando e vai continuar jogando. E porque é um jogo bom também, tá? Porque se fosse um jogo ruim e feio, aí seria muito problemático. Mas enfim, aí eu não gosto disso. Quando eles economizam só pra poder visar lucro. Que é o que acontece muito com o Magic. Mas toda empresa faz isso até certo nível. É Sim, só a questão do como eles fazem. Alguns públicos também têm uma tolerância maior a essas coisas. sim, Por exemplo, eu vou dar um shots fire agora, o público de jogos de esportes. Eles têm. Pra eles tanto faz, cara. O jogo deles hoje é literalmente reuso de asset do jogo do ano anterior e eles estão lá comprando. médio. Médio. Hum, Sim, concordo. Teve muito isso. Mas teve umas mecânicas bem predatórias que o FIFA colocou. Que era basicamente cartinhas, veja só. eu sei. Sim, eu tô Cartinhas pra pensando você nisso também. poder pegar os melhores jogadores. E era extremamente caro. Extremamente caro. E aí começou a ter muita revolta da comunidade em relação a isso. Ainda mais por, como você falou, é um jogo anual. Ou, acho que é anual, né? FIFA acho que é anual Anual. ainda. Anual. FIFA, PES, E tipo, suas cartinhas NBA. não vai de um jogo pro outro. Então, tipo, você comprou o jogo, que é um jogo de preço cheio, né? $60. Chega aqui no Brasil por R$ 300 normalmente, hoje em dia. 250, R$ 300. Se não mais. E vai durar um ano. Você ainda vai gastar mais, sei lá, $200 em cartinhas pra poder ter um bom time, pra poder jogar online. Sendo que daqui a um ano vai ter outro jogo. Aí você tem que comprar as cartinhas tudo de novo. Então, assim, até mesmo essa comunidade que aceitava comprar, entre muitas aspas, o mesmo jogo, porque não era o mesmo jogo, apesar de, enfim, todo ano teve esse backlash, nessa revolta por conta das cartinhas. E loot box foi banida, né? Enfim. Isso é... No Reino Unido. Que o Reino Unido tem uma preocupação ativa quanto a jogos de azar. Sim, E qualquer coisa que tenha envolvimento com isso. E eles acabaram liderando boa parte da frente com relação a isso. isso. Eles e Que, os Países Baixos, se eu não me engano. é, que o Magic até hoje eu não sei como é que tá escapando, na verdade. Mas. Porque é uma. Depois do NFT físico vem a loot box física, né? Que é o booster. Porque é literalmente isso. Tipo, num booster você pode abrir uma carta rara de 50 centavos, mas também pode abrir uma carta rara de R$ 200. Então, tipo, é uma loot É box. que Com eu dinheiro acho que é real. porque quando você. Eu acho que é porque é um. Eu tô tentando pôr em palavras isso aqui porque a estrutura que eu tô querendo dizer é que você é criança, você compra esses boosters e é legal as cartas que vêm. É divertido. Mas você não tá cogitando, tipo, eu quero ser o melhor. Like no one ever was e coisa do gênero. Ei! É. É. E aí, no que você curte quando você é mais novo, e aí você começa a tomar interesse no jogo, no que você vai crescendo, você vai tendo um interesse maior em comprar cartas melhores, em conseguir cartas melhores. E aí, mas aí você já tá preso, né? O gancho já fisgou você. Então, Sim. tipo, você é dessensibilizado de novo a curtir isso. É. Então essa eu acho que é uma diferença grande da loot box e tudo Foi o mais. que eu comentei, assim, tipo, as franquias normalmente se aproveitam disso. Porque sabe que os jogadores já estão investidos. E Magic é um jogo bom até hoje, tipo.
Não é que ele foi ficando pior com o tempo. Enfim, tem muito debate sobre o design do Magic, mas enfim. Ele é um jogo bom e é jogado. Inclusive, ele tá crescendo muito. Ele dobraram os lucros dele nos últimos 3 anos. Então, assim, é um jogo bom. Só que eles aproveitam isso pra extrair o máximo de dinheiro possível em pouco tempo. E muitas vezes em detrimento do produto. Mas enfim, um dia eu faço um programa mais específico sobre isso. Porque, enfim, eu fico muito revoltado. Eu acho que vale muito analisar isso, porque existem. O histórico de microtransações e transações com jogos é muito interessante de ver. Porque se você for colocar numa escadinha, assim, de eventos, a situação, você consegue ver que foi dessensibilizando de pouco a pouco as coisas que a gente ia comprando e tudo mais. Originalmente, lá atrás, pra quem é velho, que nem eu, você tinha o seu jogo e no máximo você comprava uma expansão. E expansão era basicamente outro jogo, muitas vezes. Tipo, era um conteúdo grande, pesado, assim, um outro CD que complementava aquela que você tinha. Legal pra caramba. Aí começou a história de DLC. E o primeiro e mais icônico que qualquer um vai procurar, vai trombar, tanto que é piada até hoje muita coisa, que é a armadura de cavalo do Oblivion, que a gente comentou mais cedo. Pra quem não sabe, o Oblivion lançou um conteúdo baixável, pago, que era a armadura pro seu cavalinho. Você tinha que pagar dinheiro extra pra pôr armadura no seu cavalinho, no seu joguinho single player, que tipo... E na época foi um rebuliço, que é tipo, como assim, cara? Por que cobrar por uma coisa dessas? Que parece que é coisa que devia estar no jogo base, né? Do como o jogo vai. Tu lembrou o valor? Putz, eu não lembro, acho que era US$ 10. Era um valor assim, tipo, É, não era absurdo. é. É porque eu acho que E na é, época teve muito backlash também por conta do valor também, né? Não só, mas. sim. E aí é complicado porque a gente foi evoluindo isso. O DLC hoje muitas vezes oferece coisa cosmética, às vezes oferece praticamente nada, dependendo do que for. Quando eu digo nada, me veio à cabeça a franquia Total War, que de uns tempos pra cá tem vendido separado os pacotes que eles chamam de Blood Pack, que é pra basicamente deixar o seu jogo com sangue. Seu jogo de guerra e batalhas em larga escala agora pode ter sangue. Porque aparentemente uma bala de canhão acertando o cara na cabeça só faz ele cochilar. É sério isso, véi? Sim, é o Blood Pack. Procura, tem no Shogun, tem no todos os jogos do Total War do Warhammer, né? Dizem eles que é uma questão de a censura não limitar eles, não colocar no próximo nível. Só que não faz sentido. Poderia ser É de graça. guerra ainda. Poderia ser Poderia, DLC de graça. sim. Então é tipo, essas coisas são absurdas quando você põe na ponta do lado e fala, por quê? E não deixa de ser uma forma de ganhar grana em cima. Você pode falar, mas é opcional, mas qualquer um que joga esse jogo sabe que a experiência é o conjunto de coisas que tem lá. E aí você tá, como eu falei, imagina isso, um jogo de guerra, uma puta da batalha, todo mundo se matando, tiro, fogo, tudo, e os carinha tudo caindo no cochilo no chão, sabe? É tipo, quebra um bocado dessa imersão, sabe? Da experiência. Eu Mas tô encantado com isso. Talvez não da melhor forma, mas. Meu Deus. isso aí depois ainda evoluiu. A gente tem hoje loot boxes, tem as microtransações, que na verdade a ideia é ser justamente uma transação que tá no meio. É uma transação tão pequena que você não percebe o peso dela nos seus gastos, que é, convenhamos, substancialmente manipuladora. Não é legal. E foi só piorando. De exemplo mais absurdo recente que me vem à cabeça foi a Bethesda tentando monetizar o Workshop. Esse é um que, tipo, eles falaram que era com o melhor das intenções, só que não, sabe? Não. Que era basicamente o que eles estavam fazendo é que os mods do Skyrim, do Fallout 4, eles estavam querendo monetizar eles. Os mods. Que é feito pela comunidade. Sim. E é tipo, é legal, porque o trabalho que muito modder faz é um trabalho profissional pra caramba, muitas vezes. É um negócio que você fala, pô, meu, muito, muito bom. Você deveria receber por isso. Só que o conteúdo ser cobrado também deixa um gosto amargo, porque basicamente o cara tá fazendo conteúdo pro jogo do outro e vai dar dinheiro pra ele. Por um trabalho não remunerado. Aí você diz, ah, mas ele ganha uma parte. Mas ainda assim, não é certo, né? Ele que fez o negócio dele ali.
Monetização de mod é um assunto à parte. Porque eu não acho absurdo um mod ser pago, mas aí quando vem, tipo, a própria desenvolvedora dos jogos e fica aí como, né, o homem no meio cobrando taxas, aí você fica, É, mas como você disse, é um trabalho, a pessoa normalmente faz um bom trabalho. Não à toa que vai ter um jogo agora que vai sair que era um advogado que trabalhava em mods de Skyrim. E aí, enfim, fez o estudo dele e vai lançar um jogo próprio aí. não Mas seria o The Forgotten City, é? provavelmente. É, Acho que eu joguei, muito bom, top. pronto. É. Ele era um mod de Skyrim, saiu um jogo standalone, muito, muito bom ele, gente. Recomendo explorarem. Já Teve muita lançou? coisa que surgiu assim. Já tá no Steam. Já tá no Steam. Teve Tem muito ele, jogo e gênero que surgiu a partir disso, né? sim, PUBG então, e Battle Royale saiu a partir de mods. o Arma Dota e MOBAs no geral saíram a partir de mods. Então, do assim, Battle.net, que, devo lembrar, a Blizzard mudou seus termos só pra dizer que tudo que é produzido na Battle.net hoje é deles, porque eles não querem perder um outro Dota. De tão amargo que eles ficaram de ter perdido Dota. é. Não deram uma atenção pra esse jogo quando tava vários anos na plataforma dele sendo produzido. Uma atenção. No momento que alguém falou, vou publicar, eles falaram, não, 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 é meu. Era Agora é nosso, meu. era nosso. Eles ficaram É, ressentidos com a Valve. é absolutamente ridículo isso, cara. Não tem como olhar isso e falar, é ok. Simplesmente não dá. Se você gosta de um modder, fica a dica. Procure o patrão deles. Muitos deles têm patrão. Financie Patrão? eles, tá? Patreon, tá? Só pra deixar Patrão. claro. É o patrão. Patrão eles provavelmente tem no trabalho de 8 às 6 dele. Chega pra esse advogado assim, né? Chega pro escritório dele, eu venho aqui dar um dinheiro pra ele. Ah, porque ele representou você? Não, não, ele fez um mod legal de um joguinho. Mas eles têm umas equipes muito boas que fazem os mods, que fazem conteúdo muito, muito bom, às vezes melhor do que o jogo base do Warhammer. Eu vou até apontar aí um grupo que tá trabalhando, que é o T1 Fire, acho que é o mod que me fugiu agora. Odeio quando tem esses brancos, mas eu tenho ele fácil aqui pra achar. É o... Achei. T1 Fire, o... também conhecido como SFO. Que esses caras, eles basicamente pegam e o Warhammer ele é feito levando em consideração balanceamento. Eles querem fazer um jogo que vai ser interessante, nananã. Só que, cara, é um mundo de fantasia. Você tem um ogro descendo porrada num grupo de soldados. Soldados vão ser esmagados pelo ogro na maior parte, sabe? Vai precisar de um monte deles. Então não dá pra só balancear assim. Então o que esses caras fazem é, a gente vai fazer o mod mais leal ao lore, né? O que seria. Então os bichos que são parrudo, eles são parrudo mesmo. Os bichos que vão trazer o fim dos tempos, eles vão trazer os fins dos tempos. Vai precisar de um baita do exército pra parar eles. Daí eles colocam esse roleplay acima do balanceamento. O que eu acho bem legal, porque a empresa não quer. Uma coisa legal de mod também é manter jogos antigos vivos, né? Assim, tanto que acho até que eu comentei contigo um tempo atrás, eu bati assim a vontade de jogar de novo. Era um jogo de estratégia em tempo real que tinha do Senhor dos Anéis, né? Battle for Middle-earth. Ele é um jogo de 2002, 2000, alguma coisa assim, bem antigo. E aí existe uma comunidade bem ativa de mod e de comunidade que mantém o jogo ainda vivo e disponível pra jogar. E digo disponível porque às vezes você não consegue nem comprar da empresa da publisher inicial, que era a EA. Você não consegue nem comprar o jogo. E tipo, eu tinha a mídia física, acho que eu tenho a capinha do CD até hoje, que tem meu código serial lá, mas eu não conseguia jogar, porque não tinha como pegar. Então, tipo, a comunidade de de mod e pirataria, né? Dando aí de jogo disponível. Inclusive meio que estão refazendo o jogo aí, tem um projeto aí que estão refazendo com modelos mais bem feitos e suporte a outras resoluções. Então, Vale apontar que isso é uma conversa para outro dia, que é um problema de live services, assim, porque o que aconteceu com ele, que matou ele, tá? Que foi o problema. Ele usava GameSpy. GameSpy morreu, fechou. e agora? Ou seja, você não consegue mais jogar online, a não ser que seja com uma ferramenta terceirizada não autorizada. Em suma, um tipo de pirataria. Mas se você não fizer isso, não dá pra jogar online. Ponto. Você tá barrado, tá fora disso. Então é complicado. A gente não quer sair defendendo pirataria porque, tipo, não é legal pra desenvolvedor. É uma porcaria, mas
ela existe por uma razão, porque alguma parte do mercado não está sendo satisfeito e não vai lá. Eu já não sou do princípio de ficar batendo martelo em cima de pirataria, porque também não dá. É a Hidra, você corta uma cabeça e surge outras duas. O ideal é você tentar fazer um produto e oferecer ele de forma que seja mais interessante do que a pirataria, que a galera vai comprar, cara. A galera vai atrás. E quem tá consumindo seu produto por pirataria não quer dizer que eles teriam um usuário pagante do seu produto. Então, Sim. relaxa um pouco. E... Muitas vezes a gente que não tem renda pra isso, né? Não tem grana pra pegar essas coisas. todo E o aí o mercado cara de quer. jogos e tecnologia do Brasil só desenvolveu e cresceu por conta da pirataria. É. Né? Então, assim... Eu queria dizer que não, mas Não, mas eu ia na. É muito tipo, você põe na balança. Eu vou pegar esse jogo, esse CDzinho por R$ 5, ou eu vou na loja pegar ele por 200? E levando em conta que 200 normalmente era mais do que você recebia em 6 meses, né? Quando você era criança, então assim... Aí... Então a escolha acaba sendo muito fácil pra você, especialmente quando é novo. E é uma droga porque aqui no Brasil em específico, gente, pra vocês que estão assistindo aqui, o Brasil tem um problema sério de tarifação de jogos. Sério. Tudo bem, sempre falar, a gente paga muito imposto, é ridículo. E é mesmo, muita coisa. Mas games é tipo, tá lá em cima do ridículo. A quantidade de tarifa que tem do jogo até chegar aqui é absurda. E eu acho ainda mais ridículo que venda digital não barateou muitos deles. Quando você vê um Fallout 4 no Steam sendo vendido por R$ 200, você tem que se perguntar por quê? Não tem mídia física, não tem importação, não tem nada dessas coisas. Por que jogar o preço tão lá em cima? E aí vamos considerar aqui, ó. Salário mínimo 2022. vamos chorar junto hoje. 1.284. Você gastaria um quinto do seu salário, um sexto na verdade, em um jogo? Um jogo. É complicado. E graças a Pirata tem o GTA Rio de Janeiro, muito bom, top assim. E é os mods, hein? Sempre tem uns carrinhos aí dos Correios nos GTA da vida. Então é complicado, cara. A gente não quer defender, mas não dá. Eu defendo um pouco. Mas enfim. Tem situação que é válida. Mas palavras finais, Ivan. Estamos aqui já 1h20. 1 hora de programa aí. Programa mais ou menos, né? Que a gente começou depois do aquecimento. Falamos de nada e tudo ao mesmo tempo. É a proposta ao mesmo tempo não, mas sim, mas não. Sim. E palavras finais, agradecimentos, despedidas. Acho que só de sempre. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês deixem observações e feedbacks pra nós, especialmente depois quando colocar no YouTube, porque como tá começando, cara, tudo é bem-vindo. A gente quer melhorar, quer fazer um negócio que seja interessante, informativo e divertido. Exatamente. Eu deixo a diversão pelo Bruno, porque eu não consigo não, cara. Que é isso, cara. Mas é isso aí, gente. A ideia é fazer sempre as gravações ao vivo, porque, enfim, é melhor poder conversar com o chat E se a gente falar alguma besteira, a gente é banido na hora. Uhul! Bom demais essa adrenalina. Mas a gente também tá disponibilizando os conteúdos aí, os programas gravados. A gente tá subindo no YouTube. Por enquanto tá no meu canal do YouTube. Meu canal não, né? No meu perfil do YouTube, não posso chamar de canal. Mas estamos à procura de um nome. E assim que a gente tiver um nome, a gente vai ter canais dedicados e coisa no Twitch dedicado também. Estamos em busca de um nome. Como eu falei no aquecimento ali, não quero nada que tenha pod nem cast no nome, que enfim, acho muito manjado. Então, é isso. Quando a gente tiver um nome, a gente vai ter canais mais apropriados. Mas por enquanto, se você entrar aí no meu Twitter, você vai achar aí o link pro YouTube. E eu vou jogar aqui também, que lá tem o vídeo do primeiro programa, primeira gravação. Onde a gente falou de joguinhos e um pouquinho do lançamento e repercussão entre outros desenvolvedores sobre The Elden Ring. Ficou bem legal o programa. E é isso, gente. Muito obrigado a quem tava aí acompanhando. E é isso. Boa noite. Obrigado, gente. Tchau.